Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cássia Lima, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos para mais uma aula. Hoje a nossa aula ela vai ter um foco principal, objetivo, porque nós vamos falar sobre o texto dissertativo argumentativo, a nossa famosa redação. Quando o aluno vocês se deparam com o texto dissertativo, argumentativo, ele parece um bicho de 7 cabeças. Mas nós vamos compreender e entender que esse texto, você compreendendo como é a sua estrutura, a sua finalidade, não é tão difícil assim de desenvolvê-lo. Então, nessa aula de hoje, nós vamos compreender alguns pontos, compreendendo as competências da redação, o que a prova do Enseja pede, quais são os critérios, e nós vamos ter outra aula que será complementar a essa, ou seja, o que não foi falado inicialmente nessa primeira aula, não se preocupe porque vai ser abordado na aula seguinte. Então vamos lá. Vocês precisam entender o que é essa redação do Enseja e o que fazer e o que evitar na sua prova de redação. Ela é uma parte obrigatória da prova de linguagens que tem a pontuação de 0 a 10 pontos e para você ser aprovado tem uma nota mínima, 5 na redação, mas tem o restante da pontuação da prova, que são as questões objetivas. E a redação ela é um texto dissertativo, argumentativo, e nós vamos compreender as características desse texto. Então, qual é a sua tarefa? Você precisa compreender o que é um texto dissertativo e argumentativo, e lá na sua provinha vai vir uma proposta. O que seria essa proposta? É o tema da redação, ou seja, você vai ter um recorte específico para você desenvolver o seu texto. Você não vai escrever qualquer coisa, você não vai pensar em um tema qualquer e escrever lá. Olha só o que a prova faz, ela já te entrega o tema para você escrever. Então, qual é a sua tarefa? Escrever esse texto dissertativo, argumentativo, que faz parte da tipologia textual e é sempre sobre um tema atual que vai vir proposto na prova. Você vai usar uma linguagem formal e defender um ponto de vista. Se você está fazendo um texto dissertativo, argumentativo, o que seria esse texto? O que essa tipologia fala? Você vai dissertar, você vai escrever, mas além de você escrever, você vai argumentar. A palavra argumentação, ela já nos informa o que ela quer dizer. Então, além de você escrever sobre aquele tema, você vai precisar defender um ponto de vista. Ou seja, você vai precisar defender com o quê? Com propriedade. Mas você vai colocar lá na sua prova as expressões eu acho, eu acredito, não. Por isso, o que é importante? Você ter um repertório social, cultural, histórico, para que você possa ter propriedade do assunto. Aí você deve estar pensando, nossa professora, mas são tantos temas que podem cair na prova, como é que eu vou conseguir pensar em tudo? Por isso que nós temos os chamados recortes temáticos. O que são esses recortes temáticos? Você vai estudar por área, você vai estudar pela área da saúde, vai estudar sobre a área da segurança, e você estudando de modo geral, por mais que você não tenha estudado especificamente aquele tema, você consegue compreender, você consegue adaptar ao contexto, você consegue pensar algo sobre aquilo. E aí você precisa também estruturar essa redação com algum fato histórico. É interessante quando você faz esse tipo de alusão, de referência. Então você tem todas essas artimanhas, esses conceitos básicos que vai estruturar o seu texto de forma adequada. E o que você não pode fazer? Você não pode fugir do tema, você não pode escrever menos de 5 linhas,
Não vai usar palavrões, ofensas ou fazer piadas. Não vai copiar os textos da prova, não vai escrever em outro idioma, desenhar ou deixar a folha em branco e muito menos rasurar a folha oficial. E aí eu até coloquei um memezinho aí para ser bem próximo da realidade de vocês, já que vocês são bem conectados às redes sociais, às atualidades, que fala, e aí tem várias, né? Redação, citação, conclusão, temas, várias coisas que vocês precisam raciocinar e às vezes vocês não conseguem estruturar isso no que o texto pede, no que a estrutura do texto dissertativo, argumentativo, ela pede para que você escreva. E aí eu coloquei um exemplo para vocês e vocês precisam ter muita atenção. Nós sabemos que nesse processo de escrita pode acontecer o quê? Erros. Então você está lá escrevendo seu texto e você errou aquela palavra. Por isso que nós temos também uma folha de rascunho. O próprio nome já diz, você vai rascunhar. Então, antes de escrever o seu texto lá original, você tem essa folha que dá esse espaço para que você possa construir o seu texto, possa errar, possa analisar, essa frase não ficou tão interessante nesse parágrafo, então eu vou reorganizar esse parágrafo, vou colocar essa frase no início ou no final. Então usem a folha de rascunho. Depois que vocês rascunharam, vão à folha oficial e vão passar a limpo esse texto. Mas se você errou, você não vai rasurar a sua folha de redação, porque isso pode zerar a sua prova, pode zerar o seu texto. Então você vai lá, coloca esse risquinho, igual eu sinalizei aqui no exemplo para vocês. E vocês podem até colocar entre parênteses, mas nada de passar corretivo, de escrever a palavra por cima, ou então rasurar essa folha. Então, errou, faz exatamente isso como eu coloquei no exemplo. Coloca esse risquinho e pode até colocar entre parênteses e depois escreve a palavra correta em seguida, certo? E o que é que você pode e o que você deve fazer nessa redação? Você vai escrever, obviamente, no nosso idioma, em português, com a letra legível, seguir o tema da proposta, apresentar a sua opinião com argumentos, usar a estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão e vai revisar esse texto antes de passar a limpo. Nós temos a estrutura básica do texto, que é a introdução, que você vai apresentar o tema, a sua opinião, o desenvolvimento, que você vai o quê? Continuar o seu texto, vai dar argumentos, exemplos, e nós temos a conclusão, que você vai finalizar o seu texto, vai reforçar a ideia e propor uma solução. Se nós estamos falando de um problema, você precisa o quê? Você precisa apresentar uma proposta de intervenção sobre aquele tema. Então, olha o nome, conclusão, o próprio nome já diz, você vai concluir. E aí você precisa apresentar uma proposta que seja possível. Você não vai colocar lá algo que seja tão inexistente ou tão longe da realidade. E quem pode resolver essas questões? Os poderes públicos, né? As intervenções por meio de palestras, do ensino, a própria educação, ela faz com que essas propostas, esses problemas, eles tenham aí um processo de solução. Então, vocês precisam se atentar a isso. Na prova, vocês têm algumas competências avaliadas, que é como o texto de vocês vai ser corrigido. Hoje, nós vamos ter um foco na competência 1 e na competência 2. Na competência 1, você precisa demonstrar o domínio da norma padrão da língua portuguesa escrita. A competência 2, você precisa elaborar um texto dissertativo argumentativo dentro do tema proposto, aplicando o conceito das várias áreas do conhecimento para desenvolvê-lo. Durante as nossas aulas, nós aprendemos como que nós devemos nos comunicar. Na nossa última aula, nós até compreendemos o conceito de variação linguística, entendendo como é que a língua funciona e como que você deve escrever. Você não vai escrever da mesma forma como você se comunica com a linguagem informal. Pelo contrário, você precisa seguir uma norma
padrão da língua portuguesa. Então, todo o texto ele precisa estar o quê? Conectado. Então, na próxima aula a gente vai falar também sobre os conectivos dentro da proposta do texto de dissertativa argumentativa. Então, a competência 1 e 2 vai falar sobre esses pontos que vocês vão precisar seguir. E quando a gente fala em várias áreas do conhecimento, lá na competência 2, o que é isso? É você associar o seu texto com a área da história, da geografia, é o seu todo o repertório social, cultural que você vai utilizar no seu texto. Aqui a gente vai fazer uma análise bem breve da competência 1, da proposta de redação, que falava sobre a importância do respeito às religiões de matrizes africanas. Esse era o tema que foi proposto, isso aqui foi retirado de uma prova, e vocês teriam que falar sobre esse tema. E aqui a gente tem um parágrafo em 4 linhas que vai falar sobre isso. E vamos lá fazer a leitura. Africano, dança, carisma, alegria, maravilha, tradicional, cultura, magia, linguagem, tradicional, harmonia, natureza da fé. Eu não vou ler até o final porque a intenção é que vocês compreendam que viu que nesse parágrafo apenas palavras foram jogadas, não faz sentido. Aqui você não compreende o que é o texto, você não compreende qual é o tema, foi apenas palavras jogadas. É essa a ideia? Não. Você precisa reformular nesse caso aqui, reformular esse parágrafo para que ele atenda à competência 1 e à competência 2, que é o que? Organizar o texto na norma padrão e que tenha sentido, faça sentido, porque aqui são somente palavras, frases soltas, certo? Vamos fazer uma análise bem rápida da competência 2. Aqui eu coloquei 2 parágrafos para vocês, né? O primeiro só com 3 linhas e o posterior com 6. E vai falar sobre a continuidade do texto. Vivemos em tempos em que se fala muito em religião, mas não há mais nada a respeito sobre o que o outro pensa e defende. Nós temos que respeitar a fé de cada um. A intolerância religiosa é algo histórico. Na Idade Média, por exemplo, existia o Tribunal da Inquisição, onde julgavam e condenavam os que não se convertiam ao catolicismo. Perceberam que nesses 2 parágrafos o texto ele ficou mais organizado? Você teve aí um repertório que foi aplicado, que foi o quê? Um repertório histórico. Você teve uma referência, uma alusão, você consegue já identificar o que é que o texto vai falar. É um parágrafo que foi mais organizado, não são somente palavras soltas. E aqui atende o que a competência 2 ela quer, que é o quê? Várias áreas do conhecimento, que você faça esse tipo de comparação no seu texto, relacionando o tema com algo que já aconteceu. Isso pode ser um dado histórico, pode ser um filme, pode ser até mesmo uma novela ou uma música. E nesse sentido a gente tem as dicas importantes para finalizar, que é ler os textos motivadores que vai vir lá na sua prova. É um texto que vai motivar você a escrever e também ajudar você a compreender o texto. Você vai planejar a sua redação em rascunho, como eu falei, usar os seus conhecimentos de mundo e da escola e evitar repetir palavras ou ideias. Eu falei para vocês que o texto ele precisa o quê? Estar todo conectado. E essa foi a nossa primeira aula de redação. Como eu falei para vocês, o que não foi abordado aqui vai ser abordado na próxima aula. Essa aula inicial é mais ou menos uma pincelada sobre o que é a redação, o que é esse texto que vocês devem ou não fazer. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e conto com vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!